Fala, família, que alegria ter você aqui hoje. Eu sei que você não clicou nesse vídeo por acaso. Existe um alinhamento do céu para sua vida nesta estação. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai queimar no seu coração e destravar uma nova frequência na sua jornada, eu quero te pedir um posicionamento. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu tenho mais um humilde pedido. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora? Pode ser seu pai, sua mãe, um filho, um irmão ou até um amigo que está precisando de um romper. Compartilhe esse link com eles agora mesmo. Vamos expandir esse ambiente de glória e fazer essa mensagem alcançar quem precisa de um novo fôlego. Todos os dias tem uma palavra nova para que seu dia seja abençoado. Então, já compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos e coloca nos stories para que mais pessoas possam ouvir o que o Eterno tem para dizer hoje. Tá pronto para o vídeo? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem de hoje é: não aceite menos que tudo. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você que está aqui nessa manhã ou para você que nos assiste de qualquer lugar do mundo agora. Alguma vez você já sentiu que está vivendo apenas uma fração daquilo que foi desenhado para ser a sua história? Sabe aquele sentimento de que você está correndo, produzindo, conquistando, mas quando a porta do seu quarto se fecha e o barulho do mundo silencia, existe um eco de vazio que diz que falta algo? Muitos de nós passamos anos tentando preencher esse espaço com conquistas naturais, com aprovações humanas, com o status de uma estação que parece próspera aos olhos dos outros, mas que por dentro é apenas uma estrutura oca. Eu quero falar com alguém hoje que está cansado de ser quase feliz, quase curado, quase posicionado. Alguém que sente que o mover de Deus está acontecendo ao seu redor, mas parece que você só consegue tocar nas bordas sem nunca mergulhar no oceano da plenitude. Irmão, entenda uma coisa, o céu não se move por necessidade, o céu se move por alinhamento. E o maior bloqueio para o que Deus quer liberar sobre a sua casa hoje não é o diabo, não é a oposição, não é a crise. O maior bloqueio é a sua disposição em aceitar menos do que Deus preparou. É esse posicionamento mediano que nos faz acreditar que um domingo de culto compensa uma semana de distração. É essa mentalidade de migalhas que nos faz comemorar o pouco enquanto o Senhor está querendo nos entregar o tudo. Eu já vivi temporadas na minha vida em que eu estava no palco pregando para milhares, mas o meu interior estava num deserto que eu não sabia como explicar. Eu sei o que é sorrir na frente das câmeras enquanto o seu coração chora por um livramento que você não tem coragem de pedir. E o que eu aprendi nesse processo de maceração é que Deus não aceita fragmentos de quem nós somos. Ele é um Deus zeloso e o zelo dele não é para nos controlar, é para nos proteger de nós mesmos. Muitas vezes a gente quer o vinho novo, mas o nosso odre ainda está cheio de água velha. A gente quer o óleo fresco, mas não quer passar pela prensa. A gente quer a ativação de um propósito, mas ainda está negociando com os hábitos da estação passada. Eu vim aqui nesta manhã para te dizer: não aceite menos que tudo. Não aceite um casamento morno. Não aceite uma vida espiritual mais ou menos. Não aceite um chamado que está guardado na gaveta por medo do que as pessoas vão pensar. Existe um ambiente espiritual sendo liberado aqui agora, e esse ambiente exige um novo tipo de frequência. Você não foi chamado para ser um espectador da glória de Deus na vida dos outros. Você foi chamado para ser um canal dessa glória. Mas para ser canal, você precisa estar totalmente rendido. O problema da nossa geração é que a gente quer os benefícios do reino, mas não quer o governo do rei. A gente quer a bênção da provisão, mas não quer a responsabilidade do posicionamento. Eu olho para a história e vejo homens e mulheres que mudaram o rumo de nações porque entenderam que o preço da plenitude é a entrega absoluta. Eles não aceitaram o conforto do palácio se isso significasse a ausência da presença. Eles não aceitaram a segurança da margem se o convite era para andar sobre as águas. O que está travando o teu próximo nível hoje é a sua fidelidade ao seu nível atual. Você se apegou tanto ao que conquistou que não percebeu que o que Deus tem para liberar exige que você solte o que está segurando. Sabe por que muitos de nós não vivemos o extraordinário? Porque o bom se tornou o inimigo do melhor. Você está tão satisfeito com o bom que parou de perseguir o tudo de Deus. Você aceitou que a sua vida é assim mesmo, que a depressão é sua, que a escassez é sua, que o silêncio de Deus é a sua realidade permanente. Mas eu estou aqui como uma voz profética para despertar o seu espírito e dizer: existe uma fonte de águas vivas que não seca, existe um óleo que transborda. Existe um céu aberto esperando por alguém que tenha a coragem de dizer: Senhor, eu não aceito nada menos que a tua plenitude. Talvez você tenha vindo aqui hoje esperando apenas uma palavra de ânimo, mas Deus quer te dar um destino. E o destino não é algo que você encontra, é algo que você acessa através da sua entrega.
É no lugar da sua maior vulnerabilidade que Deus estabelece a sua maior força. É quando você diz, eu não consigo mais, que Ele diz, agora eu posso começar. Mas para isso você precisa descer do trono da sua autossuficiência. Você precisa parar de tentar ajudar Deus a cumprir as promessas dEle e começar a descansar no caráter de quem te prometeu. Eu sinto um mover de Deus aqui agora que está quebrando as correntes do conformismo. Tem pessoas aqui que aceitaram viver em cativeiro emocional porque se acostumaram com o cheiro das grades. Mas a porta está aberta. O convite para o tudo foi feito na cruz do Calvário. Jesus não entregou 90% dele para que você vivesse 10% do seu propósito. Ele entregou tudo. Cada gota de sangue, cada suspiro, cada marca no madeiro foi para garantir que você tivesse acesso à vida abundante. E vida abundante não é ter muito de coisas, é ter tudo de Deus. Não se deixe enganar pela frequência da mornidão que impera no mundo. O mundo quer que você seja um crente equilibrado, um crente que não incomoda, um crente que aceita o sistema, mas o Evangelho é disruptivo. O Evangelho é fogo que consome. O Evangelho é um chamado para sair da multidão e subir ao monte. E no monte só chega quem está disposto a deixar o peso na base. O que você precisa deixar na base do monte hoje para conseguir subir e ver o que Deus quer te mostrar? Não aceite as migalhas que o inferno tenta jogar na sua mesa para te manter distraído. Ele quer te dar entretenimento para que você não busque avivamento. Ele quer te dar picuinhas e discussões bobas para que você não veja a estratégia do céu para sua família. Ele quer que você se preocupe com o preço do pão, enquanto Deus quer te revelar o segredo do celeiro. Mude o seu olhar hoje. Alinhe a sua visão com a visão do Pai. Nós estamos vivendo uma temporada de aceleração, irmão. O que levava anos para acontecer, Deus está fazendo em dias. O que era um projeto distante está se tornando uma realidade palpável. Mas essa aceleração só alcança quem está em movimento. E o movimento que Deus espera de você hoje não é de pernas, é de coração. É um coração que arde. É um coração que não se conforma. É um coração que bate na frequência do eu quero tudo. Prepare-se, porque o que vai ser destravado a partir desta palavra vai mudar a configuração da sua casa. E escamas vão cair dos seus olhos hoje. Cadeias invisíveis de autoatendimento e vitimismo vão ser despedaçadas. Você vai sair desse lugar com uma intolerância santa contra tudo que é menos do que o propósito de Deus para você. Chega de viver de recordações de vitórias passadas. Deus está fazendo uma coisa nova agora. Você não percebe? O cheiro do óleo novo já está no ambiente. A frequência do céu já está sendo transmitida. Você só precisa sintonizar. Existe uma dor que não vem de um ataque externo, mas de uma estagnação interna. É a dor de perceber que você se acostumou com o cativeiro porque ele é familiar. Eu quero falar agora com quem sente esse cansaço na alma. Não é o cansaço físico de quem trabalhou muito, mas o esgotamento espiritual de quem está carregando uma versão de si mesmo que não cabe mais no propósito de Deus. O conformismo é uma armadilha silenciosa. Ele não chega com barulho. Ele chega como um sussurro dizendo que tá bom assim, que pelo menos você tem o básico, que não vale a pena arriscar o pouco que se tem pelo tudo que não se vê. Nós vivemos em uma cultura que nos ensina a gerenciar a escassez em vez de acessar a abundância. A gente aprende a esticar a migalha, a economizar a esperança, a aceitar relacionamentos que não nos nutrem, chamados que não nos ativam. Sabe qual é o grande conflito humano? É o hiato entre a promessa que queima no coração e a realidade que se apresenta diante dos olhos. É quando você olha para o seu ambiente e percebe que ele está pequeno demais para a visão que Deus te deu. Mas em vez de romper, você começa a se encolher. Você começa a dobrar os seus sonhos, a diminuir as suas expectativas e a abaixar sua frequência para não incomodar quem está ao seu redor. Irmão, entenda uma coisa, o ambiente onde você está inserido dita o seu crescimento. Se você colocar um tubarão em um aquário, ele vai crescer apenas alguns centímetros. Mas se você o soltar no oceano, ele alcança o seu tamanho pleno. O problema não é o potencial do tubarão, é o limite do ambiente. Tem muita gente aqui que é tubarão, mas está tentando sobreviver em aquário de peixinho dourado. E a dor que você sente, esse aperto no peito, essa insatisfação que ninguém entende, é o seu espírito batendo nas paredes do aquário. É Deus te dizendo que essa estação terminou, é o Senhor avisando que o tempo de aceitar migalhas acabou. Muitas vezes a gente se torna escravo do que é seguro. A gente prefere a segurança do deserto do que a incerteza da terra prometida. A gente se apega ao quase porque o tudo exige um posicionamento que nós ainda não estamos dispostos a assumir. O conflito começa quando o seu conforto se torna o seu maior inimigo. Quando o lugar onde você deveria descansar se torna o lugar onde você começa a morrer. E por que a gente aceita isso?
porque temos medo da maceração. Temos medo de que para acessar o novo tenhamos que perder o controle. Eu vejo pessoas que estão há anos na mesma frequência, repetindo os mesmos erros, chorando as mesmas dores e aceitando as mesmas migalhas emocionais. Elas aceitam um casamento sem vida, uma vida financeira travada e uma espiritualidade rasa, tudo porque tem medo do romper. Mas deixe-me te dizer uma verdade, nada de novo acontece em zonas de conforto. O fogo de Deus só desce onde há sacrifício. E o primeiro sacrifício que você precisa oferecer hoje é a sua vontade de continuar sendo quem você sempre foi. O conformismo é o cemitério dos propósitos. É onde os sonhos de Deus para sua linhagem vão para morrer. E o diabo não precisa te destruir se ele conseguir te distrair com o suficiente. Ele não precisa te tirar da igreja se ele conseguir te manter mudo dentro dela. Ele não precisa tirar a sua Bíblia se ele conseguir tirar a sua fome pela palavra. Ele te dá uma vida morna, um ambiente controlado, uma rotina previsível, e você começa a acreditar que isso é paz, mas isso não é paz, isso é anestesia. E a anestesia espiritual é o prelúdio da morte do destino. Você já parou para pensar em quantas vezes você disse amém para situações que Deus queria que você confrontasse? Quantas vezes você aceitou a doença, a tristeza e a escassez como se fossem a vontade do Pai, quando na verdade eram apenas o resultado do seu desajuste? O céu está aberto, mas você está vivendo debaixo de um guarda-chuva de medo. O mover de Deus está passando, mas você está sentado à beira do caminho pedindo esmola de atenção, esmola de afeto, esmola de reconhecimento. O cansaço que você sente hoje é um sinal profético. Não ignore essa dor. Essa insatisfação é o empurrão de Deus para te tirar do ninho. É como a águia que começa a tirar as penas macias do ninho para que os filhotes se sintam desconfortáveis e aprendam a voar. Se o seu ninho está espetando, se o seu ambiente está desconfortável, se as pessoas que antes te entendiam agora parecem falar outra língua, alegre-se. Isso é sinal de que a sua estação de solo acabou. É hora de abrir as asas. É hora de parar de aceitar o chão quando você foi desenhado para o céu. Mas para voar você precisa soltar o que te prende ao chão. E o que mais nos prende não são as correntes externas, são as âncoras internas. É o vício de ser vítima. É o vício de reclamar em vez de declarar. É o posicionamento de quem espera que as coisas mudem sozinhas, sem perceber que a mudança no ambiente começa com uma mudança na frequência de quem o habita. Se você não mudar o seu som, o ambiente não vai mudar a resposta. Se você continuar emitindo o som da derrota, o eco que vai voltar para você será sempre de escassez. Eu quero desafiar o seu espírito agora. Olhe para a sua vida hoje. Onde é que você parou de lutar? Onde foi que você aceitou o não do mundo como se fosse o não de Deus? Onde foi que você se sentou e disse, daqui eu não passo? Talvez você tenha sido macerado pelas circunstâncias, talvez a vida tenha te batido forte e você decidiu que era mais seguro não esperar nada de ninguém nem de Deus. Mas esse seguro está matando a sua ativação. Esse medo de se frustrar está bloqueando o seu céu aberto. O reino de Deus é tomado por esforço. Não é um esforço humano de força física, mas um esforço de posicionamento espiritual. É a coragem de dizer, eu não aceito menos que a plenitude. Eu não aceito viver uma vida fragmentada. Eu não aceito que a minha casa seja um campo de batalha constante. Existe um lugar de governo para você, mas você não pode governar o que você tolera. Se você tolera a depressão, você não pode governar sobre ela. Se você tolera a falta, você não pode acessar o transbordar. O que você tem tolerado que Deus já te deu autoridade para expulsar? A dor do conformismo é a dor de quem tem a chave no bolso, mas continua dormindo lá de fora da porta. É a dor de quem tem o banquete à mesa, mas continua se alimentando das sobras que caem no chão. Acorde hoje! O Senhor está te chamando para um alinhamento. Ele está te chamando para sair da caverna do quase e entrar na luz do tudo. Não deixe que o cansaço te vença. Use esse cansaço como combustível para o seu clamor. Use essa insatisfação como a mola que vai te impulsionar para o seu próximo nível. O ambiente espiritual aqui está mudando e você precisa se decidir. Ou você continua aceitando as migalhas da estação que passou, ou você se posiciona para comer o melhor desta terra. O céu não tem falta de recursos, o céu tem falta de pessoas que não aceitam nada menos que tudo. Sinta agora o peso dessa verdade. Você não foi salvo para ser comum. Você não foi resgatado para ser mediano. Você é o projeto de Deus para manifestar a glória dele nesta geração. E a glória de Deus não se manifesta em quem se conforma, mas em quem se transforma pela renovação da mente. Saia da frequência da dor e entre na frequência da promessa. O conflito é apenas o sinal de que o novo está nascendo em você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Este é o fundamento de tudo que estamos construindo aqui hoje.
O texto diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Preste atenção na palavra que se repete 4 vezes nesse versículo todo. Deus não está pedindo uma contribuição, Ele está pedindo uma entrega. Ele não quer uma parceria, Ele quer o governo. Ele não está interessado em ser o primeiro da sua lista de prioridades, Ele quer ser o centro de onde todas as outras coisas emanam. Entenda uma coisa sobre a frequência do reino. Deus não divide a glória dele com ninguém, e Ele não divide o trono do seu coração com nenhum outro ídolo. Quando nós falamos sobre não aceitar menos que tudo, estamos falando sobre um alinhamento que começa na base bíblica da nossa fé. Jesus está resumindo toda a lei e os profetas em um comando de totalidade. Porque Ele sabe que enquanto houver uma área da sua vida que você mantém sob o seu controle, essa será a área por onde o inimigo tentará infiltrar a dúvida, o medo e a escassez. Muitas vezes nós tentamos negociar com Deus, nós dizemos: Senhor, eu te entrego a minha vida espiritual, mas a minha vida financeira eu gerencio. Eu te entrego o meu ministério, mas o meu temperamento eu controlo. Eu te entrego os meus domingos, mas as minhas segundas-feiras pertencem ao meu sistema de pensamento. Só que o tudo de Deus não aceita fragmentação. O ambiente do céu é um ambiente de plenitude. No céu não existe mais ou menos, no céu não existe quase. E se você quer atrair a realidade do céu para a sua terra, você precisa sintonizar a sua vida na frequência da entrega absoluta. Olhe para o que Jesus está dizendo: coração, alma, mente e forças. Isso cobre todas as dimensões da existência humana. O coração fala dos seus afetos, daquilo que te move, daquilo que você ama. A alma fala das suas emoções, da sua vontade, da sua psique. A mente fala dos seus pensamentos, da sua lógica, das suas decisões. E as forças falam da sua ação, do seu serviço, da sua energia física. Deus está dizendo: eu quero o pacote completo. E por que Ele quer tudo? Porque Ele sabe que só o tudo dele em você pode vencer o tudo do mundo contra você. Sabe qual é o problema da igreja contemporânea? É que nós nos tornamos especialistas em dar a Deus o que sobra do nosso tempo, o que sobra do nosso dinheiro, o que sobra da nossa atenção. Mas o altar não foi desenhado para sobras, o altar foi desenhado para sacrifícios. E um sacrifício que não custa nada, não santifica nada, um sacrifício que não é total, não libera a glória. Você quer ver o fogo descer? Então coloque tudo no altar, não deixe nada de fora, não esconda nada debaixo da tenda. Eu me lembro da história em 1 Samuel, capítulo 15, quando o rei Saul recebeu uma ordem clara de Deus. A ordem era para destruir tudo que pertencia aos amalequitas. Mas Saul decidiu poupar o melhor das ovelhas e o rei Agag. Ele pensou: eu vou dar a Deus uma parte e vou guardar o resto para mim. Ele tentou fazer um mix entre a obediência e o seu próprio interesse. E o que aconteceu? O profeta Samuel chega e diz: por que você não obedeceu à voz do Senhor? E Saul responde: mas eu obedeci, eu trouxe o povo para sacrificar. Irmão, preste atenção nisso. Obediência parcial é desobediência total. Se Deus te disse para entregar tudo e você entregou 99%, você ainda está em desobediência. E é nesse 1% que você retém que o seu destino fica travado. O 1% que Saul guardou custou a ele o reino. O 1% que você está guardando hoje, aquele hábito que você não quer largar, aquele perdão que você não quer liberar, aquela área da sua vida que você diz que ninguém tem nada a ver com isso, é exatamente o que está impedindo a ativação do seu próximo nível. Deus não quer o seu sacrifício se ele for apenas um ritual religioso para acalmar a sua consciência. Ele quer o seu posicionamento. Ele quer que você entenda que amar a Deus sobre todas as coisas não é um peso, é um privilégio. É a chave que abre a porta do extraordinário. Quando você ama a Deus de todo o coração, você para de ter medo do futuro, porque o seu futuro está nas mãos de quem você ama e de quem te ama primeiro. Como diz em 1 João, capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E o amor perfeito só acontece na entrega total. Imagine uma uva. Para que ela se torne vinho, ela precisa ser esmagada. Para que o azeite seja extraído da azeitona, ela precisa passar pela prensa. O processo de maceração é o que libera a essência. Muitas vezes, a dor que você está sentindo hoje, o aperto que você está vivendo, é o Senhor te prensando para tirar de você o tudo que está escondido atrás do seu orgulho. Ele está tirando a água para que o vinho apareça, ele está tirando a casca para que o óleo flua. Não reclame da prensa, porque é na prensa que a sua frequência é purificada. Muitas vezes nós queremos o óleo fresco, mas queremos manter a nossa estrutura intacta. Queremos o vinho novo, mas não queremos o esmagamento. Só que no reino de Deus, a morte vem antes da ressurreição. A entrega total vem antes do transbordar.
Jesus disse em Mateus capítulo 16 que quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa dele, a achará. Isso é disruptivo. Isso quebra toda a lógica do nosso sistema egoísta. O sistema do mundo diz: acumule, guarde, proteja-se. O sistema do reino diz: entregue, abra mão, confie. Sabe por que você ainda não experimentou o céu aberto sobre a sua vida de forma constante? Talvez porque você ainda esteja tentando ser o seu próprio provedor. Você ainda está tentando ser o arquiteto do seu destino. Você entrega o problema para Deus em oração, mas assim que levanta do joelho, pega o problema de volta e começa a tentar resolver na força do braço. Isso não é amar de todas as forças. Isso é usar as suas forças para tentar substituir a força de Deus. O alinhamento bíblico exige que você reconheça a soberania de Deus em cada detalhe. Se Ele é Senhor de tudo. Se Ele não for Senhor de tudo, Ele não é Senhor de nada na sua vida. Ele não aceita o segundo lugar. Ele não aceita dividir o seu tempo com um entretenimento vazio. Ele não aceita dividir os seus sonhos com a ganância humana. Ele quer ser a fonte. Ele quer ser o início e o fim. Quando você decide não aceitar menos que tudo de Deus, você precisa estar disposto a dar tudo de si. E dar tudo não significa ser perfeito. Dar tudo significa ser sincero. É chegar no lugar secreto e dizer: Senhor, aqui está o meu coração fragmentado, as minhas emoções bagunçadas, os meus pensamentos confusos e as minhas forças esgotadas. Eu não tenho nada para te oferecer além da minha totalidade. Toma tudo. É nesse momento de vulnerabilidade absoluta que a ativação acontece. É aí que o ambiente espiritual muda. Pense comigo, por que Deus enviou Jesus para dar tudo? Ele não enviou um anjo. Ele não enviou um substituto menor. Ele enviou o seu único filho. O sacrifício do Calvário foi a prova máxima de que Deus opera na frequência do tudo. E se Ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? O fundamento bíblico para você não aceitar menos que tudo é o fato de que Deus já te deu tudo no Calvário. A mesa já está posta, o banquete é completo, a herança é inteira. Então por que você está vivendo como órfão? Por que você está se contentando com as sobras do mundo? Por que você está aceitando uma vida de quase quando o rei te chamou para a mesa da plenitude? O fundamento bíblico de Marcos 12:30 é um chamado para o arrependimento do conformismo. É um chamado para abandonar a mornidão que Laodiceia tanto amava e que Deus tanto vomitava. Não seja morno. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você está dentro, ou você está fora. Ou é tudo, ou é nada. Essa é a mensagem disruptiva do Evangelho. Não é uma mensagem de autoajuda para você se sentir um pouco melhor. É uma mensagem de autonegação para você ser preenchido por algo muito maior. Quando você esvazia o seu eu, você abre espaço para o eu sou. Quando você solta as rédeas da sua vida, Deus assume o controle e te leva para lugares que você nunca imaginou. Lugares de propósito, lugares de influência, lugares de cura, de libertação. Mas o caminho para esse lugar passa pela decisão de hoje. A decisão de alinhar o seu coração com a palavra, de alinhar a sua mente com os pensamentos de paz que o Senhor tem para você, de alinhar as suas forças com o mover do Espírito Santo. Não aceite uma vida cristã de fachada. Não aceite uma religiosidade que tem aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. O poder está na entrega, a glória está no altar, o destino está na obediência total. Eu sinto que há um destrave acontecendo agora para pessoas que estavam retendo algo, pessoas que estavam com medo de se entregar totalmente porque achavam que Deus iria tirar algo importante delas. Deixe-me te dizer, Deus não tira nada que não seja para te dar algo infinitamente melhor. Ele tira a sua segurança falsa para te dar a rocha inabalável. Ele tira o seu controle ilusório para te dar a paz que excede todo entendimento. Ele tira as suas migalhas para te dar o maná do céu. A palavra toda em Marcos 12:30 é um convite para a liberdade. Porque quem entrega tudo não tem mais nada a perder. E quem não tem nada a perder é perigoso para o inferno. Quem não tem nada a perder não pode ser chantageado pelo medo. Quem não tem nada a perder não pode ser parado pela crítica. Quem não tem nada a perder está livre para voar na frequência do Espírito. E é essa liberdade que Deus quer liberar sobre a sua vida nessa manhã. Fundamente a sua casa na rocha da entrega total. Não construa sobre a areia da conveniência. A tempestade vai vir, os ventos vão soprar, e o que vai sustentar a sua estrutura não é o quanto você sabe sobre Deus, mas o quanto de você pertence a Deus. Alinhamento gera proteção, posicionamento gera provisão, entrega gera plenitude. Não aceite menos que tudo, porque o seu Deus não te deu menos que tudo. Ele é o El Shaddai, o Deus todo suficiente.
E em um Deus que é tudo, não existe espaço para o pouco. Eu sinto que algo está mudando nesse ambiente agora. Há uma densidade da glória de Deus que não permite que a gente continue na superfície. A revelação espiritual que eu quero liberar sobre a sua vida hoje não é uma informação intelectual, é uma ativação de destino. Ouça bem, o que o céu está tentando te dizer através desse incômodo que você tem sentido é que a plenitude não é uma recompensa por boa conduta, a plenitude é o resultado de uma fusão. É quando a sua vontade morre e a vontade de Deus assume a direção. Existe um mistério no reino que o mundo não consegue entender. O mundo trabalha com a lógica da adição. Para ter mais, você precisa acumular mais. Mas no reino de Deus, para ter mais, você precisa ser menos. Para acessar o tudo, você precisa se tornar nada. João Batista entendeu essa frequência quando disse em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa não é uma frase de falsa humildade, é uma chave de posicionamento espiritual. Enquanto houver muito de você ocupando espaço, não haverá espaço para o tudo de Deus se manifestar. A revelação aqui é sobre a maceração do eu. Eu quero que você visualize uma azeitona. Ela tem uma forma, ela tem uma cor, ela tem uma polpa, mas dentro dela existe uma essência chamada óleo. Enquanto a azeitona está inteira, o óleo está preso. Para que o azeite seja liberado para iluminar, para curar e para ungir, a estrutura da azeitona precisa ser destruída. Ela precisa passar pelo esmagamento. A dor que você está enfrentando não é um sinal de abandono de Deus, é o sinal da prensa do Espírito sobre a sua vida. Deus está moendo o seu eu para liberar o óleo da sua presença. Sabe por que a sua estação anterior parecia mais confortável? Porque lá você ainda podia ser o dono das suas decisões. Mas o céu aberto sobre esta nova temporada exige que você perca a forma. Deus está te desconstruindo para te reconstruir em uma frequência mais alta. Ele está tirando as suas certezas para te dar a sua confiança. Ele está quebrando o seu orgulho para que a humildade do Filho brilhe através de você. A revelação espiritual é esta: o seu maior potencial está escondido no seu maior esmagamento. Não fuja da prensa. Muitos crentes, quando sentem o peso da maceração, acham que o diabo está atacando, mas às vezes não é o diabo, é o próprio Deus te levando ao Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Foi lá que Jesus entregou o seu tudo. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ali o humano foi esmagado para que o divino pudesse redimir a humanidade. Se você quer o poder da ressurreição, você não pode pular o processo do sepultamento. Existe uma ativação acontecendo para pessoas que pararam de lutar contra o processo de Deus. Quando você para de resistir à prensa, o óleo flui com mais facilidade. O problema é que a gente tenta manter a casca intacta. A gente quer ser azeite sem deixar de ser azeitona. A gente quer o mover de Deus, mas quer manter a nossa reputação, o nosso controle, a nossa zona de segurança. Mas a frequência do tudo ou nada não permite meios termos. Ou você morre para si mesmo, ou você continua sendo apenas uma semente seca. Entenda o alinhamento, o seu posicionamento determina o seu ambiente. Se você se posiciona como alguém que sabe tudo, o ambiente será de estagnação. Se você se posiciona como alguém que precisa de tudo de Deus, o ambiente se torna de milagres. A revelação é que a sua fraqueza é o canal para a força dele. Quando você chega ao fim de si mesmo, você chega ao início de Deus. O nada humano é o solo onde o tudo divino floresce. Eu vejo pessoas aqui que estão sendo preparadas para um transbordar sem precedentes, mas o tamanho do seu transbordar será proporcional ao nível do seu esmagamento. Quanto mais você for moído, mais puro será o vinho que sairá de você. Quanto mais profunda for a cova que Deus está cavando na sua alma através das provações, mais água viva Ele poderá depositar ali. Não olhe para a dor da perda, olhe para a glória do preenchimento. Deus não está te esvaziando para te deixar vazio, Ele está te esvaziando para que você possa suportar o peso da glória que Ele vai depositar. Nós estamos em uma temporada de alinhamento de frequência. O que é isso? É quando o seu coração começa a bater no mesmo ritmo do coração de Deus. É quando os seus desejos se alinham com os propósitos eternos. E esse alinhamento só acontece no lugar da rendição. No altar não existe negociação. No altar existe entrega. Abraão não negociou Isaac, ele o entregou. E porque ele entregou o seu tudo, Deus revelou a ele o tudo da sua provisão como Jeová Jireh. O seu milagre está do outro lado da sua entrega total. Deixa-me te dar uma chave espiritual. A plenitude de Deus não é algo que você alcança, é algo que te alcança quando você para de fugir. Você tem corrido atrás de bênçãos, corrido atrás de reconhecimento, corrido atrás de suprimento, mas a palavra diz que as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão.
O segredo não está na corrida, o segredo está no posicionamento. Quando você se posiciona no centro da vontade de Deus, tudo que você precisa entra na sua frequência. O céu se abre porque você se tornou um ambiente propício para a manifestação do reino. Muitos de nós estamos vivendo com céus de bronze porque estamos tentando viver na frequência da terra. A frequência da terra é baseada no medo, na escassez, na competição e no ego. A frequência do céu é baseada no amor, na abundância, no serviço e na glória. Para mudar de frequência, você precisa mudar de governo. Quem governa a sua mente? Quem governa os seus afetos? Se é o seu eu, você terá resultados humanos. Se é o Espírito Santo, você terá resultados sobrenaturais. A revelação espiritual para este momento é o destrave da identidade. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não é os erros que você cometeu. Você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é herdeiro. Mas um herdeiro só toma posse da herança quando ele amadurece. E o amadurecimento vem através da maceração. Deus está te tratando como filho para que você possa reinar como rei. Ele está forjando o seu caráter no fogo da provação para que você possa sustentar o peso da autoridade que Ele vai colocar nas suas mãos. Sinta essa ativação agora. Há um romper acontecendo nas cadeias mentais. Aquela mentalidade de escravidão que diz que você tem que aceitar o pouco, que você tem que se contentar com a dor, está sendo quebrada. A revelação do tudo de Deus está inundando o seu ser. Você foi feito para a plenitude, você foi feito para o transbordar, você foi feito para viver em um ambiente de glória constante. Mas o acesso a esse lugar é exclusivo para aqueles que deixam tudo no altar. Lembre-se da viúva que Eliseu encontrou. Ela tinha apenas um pouco de azeite e uma botija. O profeta disse: vai, pede para ti vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. A revelação aqui é profunda. O milagre parou quando as vasilhas acabaram. O limite do milagre não foi a falta de azeite de Deus, foi a falta de espaço vazio na casa da mulher. Deus tem óleo infinito para a sua vida, mas Ele precisa de vasilhas vazias. Se você estiver cheio de si mesmo, cheio de seus próprios planos, cheio de suas amarguras, não há onde Deus colocar o óleo novo. Esvazie-se hoje. Esvazie-se do seu direito de ter razão. Esvazie-se das suas justificativas. Esvazie-se do seu controle. Torne-se uma vasilha vazia diante do Senhor. E eu te garanto, na autoridade da palavra, que o azeite vai começar a fluir. O azeite da alegria, o azeite da unção, o azeite da prosperidade, o azeite da saúde, ele vai fluir até que não haja mais espaço para guardar. Isso é o não aceitar menos que tudo. É entender que o tudo de Deus é tão grande que exige que você seja uma vasilha aberta e disponível. Não se contente com a experiência de ontem. O maná de ontem hoje tem bicho. Você precisa de revelação fresca. Você precisa de um encontro hoje que mude a sua perspectiva. O mover de Deus não é estático, Ele é dinâmico. Ele está se movendo agora. Ele está soprando sobre os ossos secos da sua esperança. Ele está ativando dons que estavam adormecidos. Ele está despertando o leão que há dentro de você. Mas esse leão só ruge quando o cordeiro se entrega. Este é o paradoxo do reino. A força do leão vem da entrega do cordeiro. A vitória da ressurreição vem da derrota da cruz. A plenitude do tudo vem da aceitação do nada. Receba essa revelação no seu espírito. Deixe que ela penetre até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Que essa palavra mude a sua frequência vibracional espiritual. Saia do ruído do mundo e entre no silêncio da glória, onde Deus fala e tudo se alinha. Você está sendo preparado para ser um sinal e um prodígio nesta geração, mas um sinal aponta para algo maior do que ele mesmo. Você não é o fim, você é o meio, você é o canal. E quanto mais limpo e vazio estiver o canal, mais potente será o fluxo. O esmagamento que você viveu foi a limpeza do canal. As perdas que você sofreu foram o esvaziamento necessário. Agora posicione-se, alinhe-se, ative o seu espírito. O céu está pronto para liberar o tudo. Você está pronto para entregar o seu nada? Essa é a frequência que destrava o impossível. É a frequência onde o medo morre porque a confiança é absoluta. É a frequência onde o impossível se torna um ambiente natural. É a frequência de quem não aceita menos que tudo porque sabe que serve a um Deus que é o todo em todos. O ambiente espiritual aqui está saturado de possibilidades. A glória está disponível. O óleo está descendo. A prensa terminou o seu trabalho inicial. Agora, comece a fluir na nova estação. Comece a viver no nível da plenitude. A revelação só se torna transformação quando ela encontra um posicionamento. De nada adianta o seu espírito vibrar com a verdade do tudo se a sua segunda-feira continuar operando na frequência da escassez.
A aplicação prática da plenitude de Deus exige um alinhamento rigoroso das suas prioridades. Eu quero falar sobre o fim dos planos B. Sabe o que é o plano B? É aquela válvula de escape que você mantém guardada caso o agir de Deus demore ou não saia do jeito que você planejou. É a reserva de segurança que você não entrega no altar porque no fundo você ainda confia mais no seu braço do que na fidelidade do Pai. Para não aceitar menos que tudo, você precisa queimar as pontes que te ligam ao passado. Enquanto houver um caminho de volta para o Egito, você não terá força total para conquistar Canaã. O ambiente do propósito exige exclusividade. Deus não quer ser uma opção na sua vida, Ele quer ser a sua única fonte. Quando você tem um plano B, você está dizendo a Deus, eu confio em Ti, mas só até aqui. E é exatamente nesse até aqui que o seu milagre trava. O destrave da sua próxima estação depende da coragem de fechar as portas que Deus já te mandou trancar. Olhe para a sua agenda, olhe para os seus investimentos de tempo e energia. Onde está o seu foco? Se você quer o tudo de Deus, o seu posicionamento precisa ser de prioridade absoluta. O alinhamento começa no lugar secreto. Não é sobre fazer mais coisas para Deus, é sobre estar mais com Deus. A ativação do reino na sua rotina acontece quando você para de tentar encaixar Deus no seu tempo e começa a construir a sua vida ao redor da presença dEle. Se o seu momento de oração é apenas o que sobra do seu dia, não espere que o seu dia seja preenchido pelo transbordar da glória. Outro ponto prático fundamental é a gestão do seu ambiente. Você não pode viver na frequência da plenitude se estiver cercado por pessoas que só falam a língua da reclamação e da incredulidade. O ambiente espiritual onde você se insere dita o nível de fé que você consegue sustentar. Se você quer voar como águia, pare de ciscar com as galinhas. Alinhe-se com pessoas que te provocam a crescer, que te desafiam a entregar mais, que não aceitam o seu mais ou menos. O ferro afia o ferro. Se você é a pessoa mais espiritual da sua mesa, a sua mesa está pequena demais para você. Mude de mesa, mude de ambiente, mude de frequência. Além disso, a aplicação prática do tudo envolve a mordomia das suas palavras. O que você tem declarado sobre a sua temporada? O seu som está alinhado com a sua visão? Não aceite menos que tudo na sua boca. Pare de profetizar a escassez. Pare de dizer que as coisas estão difíceis, que o mundo está em crise, que nada dá certo para mim. O seu posicionamento vocal cria uma atmosfera. Se você quer ver o céu aberto, comece a falar a linguagem do céu. Declare a provisão antes de ela chegar. Agradeça pela cura antes de sentir o sintoma desaparecer. O seu som ativa o mover. Existe uma disciplina necessária para manter a frequência alta. O mundo vai tentar te puxar para baixo todos os dias. O sistema quer que você se conforme. Por isso, a aplicação prática envolve um não constante às distrações. O entretenimento vazio, as discussões inúteis em redes sociais, a busca por aprovação humana, tudo isso são drenos de energia que roubam a sua capacidade de focar no propósito. Para ter o tudo, você precisa ser seletivo. O que você está permitindo que entre pelos seus olhos e ouvidos? Se o conteúdo que você consome não te aproxima do trono, ele está te afastando do destino. Eu quero te desafiar a fazer um inventário das suas dependências hoje. O que ou quem tem o controle das suas emoções? Se o seu humor depende do saldo da sua conta bancária, o seu Deus é o dinheiro. Se a sua paz depende da opinião do seu chefe, o seu Deus é o homem. Para acessar a plenitude, você precisa ser dependente apenas do Espírito Santo. Isso é o posicionamento de quem não aceita menos que a paz que excede o entendimento. É decidir que, aconteça o que acontecer lá fora, o ambiente interno permanece inabalável porque está ancorado na rocha. A prática do tudo ou nada também se manifesta na sua generosidade, não apenas financeira, mas de vida. Quem vive na frequência da plenitude não retém nada. Se você recebeu uma palavra, compartilhe. Se você tem um dom, sirva. Se você tem recursos, abençoe. A retenção gera estagnação. O fluxo do reino é como um rio, ele precisa entrar e sair. Quando você se torna um canal generoso, Deus aumenta o fluxo sobre você porque Ele sabe que você não vai segurar o que é dele. Onde você tem retido o que deveria estar liberando? Entenda que o tempo da ativação é agora. Não espere as condições perfeitas para se posicionar. Eclesiastes 11, versículo 4 diz que quem observa o vento não semeia e quem olha para as nuvens não colhe. Se você ficar esperando a estação ideal para entregar tudo a Deus, você nunca o fará. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O posicionamento prático é agir como se a promessa já fosse realidade. É caminhar na frequência do milagre mesmo quando o cenário ainda é de deserto. Lembre-se, Deus não abençoa a sua intenção, Ele abençoa o seu passo. A intenção de ser fiel não muda nada, a prática da fidelidade muda tudo. A intenção de buscar a Deus não abre o céu. O posicionamento de busca abre.
Pare de planejar o seu avivamento e comece a vivê-lo. O que você pode fazer hoje, nas próximas 24 horas, para demonstrar a Deus que você não aceita menos que a plenitude dele? Talvez seja pedir perdão a alguém. Talvez seja fechar um negócio que fere os seus princípios. Talvez seja desligar a televisão e passar uma hora em adoração. A aplicação prática é o lugar onde o sacrifício ganha pernas. É onde o seu sim no altar se torna um sim na rua, no trabalho e dentro de casa. Não seja um cristão de ambiente controlado. Seja alguém que leva o ambiente do reino para onde quer que vá. Se o ambiente está escuro, você é a luz. Se está sem sabor, você é o sal. Mas você só pode temperar ou iluminar se estiver cheio. E você só estará cheio se decidir, de uma vez por todas, que as migalhas não te satisfazem mais. Eu vejo muitos crentes que são viciados em revelação, mas deficientes em aplicação. Eles querem a palavra nova, o mistério profundo, a profecia bombástica, mas não querem arrumar a cama, não querem chegar no horário, não querem ser fiéis no pouco. O extraordinário de Deus é construído sobre a fidelidade no ordinário. Se você não consegue ser íntegro no que é pequeno, você nunca suportará o peso do que é grande. O seu posicionamento nas coisas simples é o que credencia você para as coisas sublimes. Faça um alinhamento agora mesmo, respire fundo e peça ao Espírito Santo: Senhor, onde está o meu desalinhamento? Onde foi que eu deixei de ser excelente? Onde foi que eu aceitei a mediocridade? Onde foi que eu parei de perseguir o teu tudo? A resposta virá, e quando vier, não discuta, apenas obedeça. A obediência é o caminho mais curto entre a sua dor atual e a sua próxima vitória. Não negocie com a sua desobediência. Se Deus falou, está falado. O alinhamento exige rapidez na execução. Esta é a estação do romper. Mas o romper acontece de dentro para fora. Antes de Deus romper as circunstâncias ao seu redor, Ele quer romper as estruturas de conformismo dentro de você. Ele quer ativar uma santa insatisfação com mais ou menos. Ele quer despertar um desejo ardente por uma vida de impacto real. E isso começa com a decisão de não aceitar nada menos que a totalidade da vontade de Deus para a sua vida. O plano dele é bom, perfeito e agradável. Qualquer coisa que não seja isso não é o plano dele. Rejeite o que é quase bom para abraçar o que é perfeito. Sinta a urgência do Espírito. O tempo está passando e o seu propósito está chamando. O ambiente para o seu milagre está sendo preparado pela sua obediência prática. Alinhe a sua visão, ajuste a sua frequência e posicione-se como um herdeiro que conhece o seu valor. Você serve ao Rei dos Reis. Você é parte de um reino inabalável. Comporte-se como tal, fale como tal, pense como tal. E acima de tudo, não aceite viver 1 centímetro abaixo do que o sangue de Jesus conquistou para você. O tudo de Deus está disponível. O acesso é a sua entrega total hoje. Chegamos ao momento da decisão. Eu sinto que o peso da glória neste lugar atingiu um nível onde as palavras começam a ser insuficientes. O que está acontecendo aqui agora não é mais sobre uma pregação, é sobre uma colisão. A colisão entre a sua fome e a fidelidade de Deus. A colisão entre o seu nada e o tudo dele. Ouça o que o Espírito está soprando no seu coração. Esta é a sua última hora na frequência da escassez. Esta é a última vez que você vai se contentar com quase. Não há mais espaço para mediocridade quando a eternidade invade o tempo. Eu olho para este auditório e para você que está nos acompanhando de qualquer parte do mundo e eu vejo destinos sendo destravados. Eu vejo cadeias de conformismo caindo agora como se fossem teias de aranha diante de um vendaval. Sabe aquele sentimento de que a sua vida estava em modo de espera? Aquele peso de carregar promessas que pareciam nunca ganhar corpo? Pois eu te digo com autoridade profética, o modo de espera acabou. O céu está emitindo uma convocação de urgência. Deus não está te pedindo para tentar mais na força do seu braço. Ele está te pedindo para se entregar mais na força do Espírito dele. Ele está te chamando para o lugar da rendição absoluta, onde não existem garantias humanas, apenas a rocha inabalável da sua presença. Não aceite menos que tudo. Não aceite sair daqui do mesmo jeito que você entrou. O ambiente espiritual está saturado de milagres e possibilidades que a lógica humana não consegue catalogar. A ativação está no ar, vibrando em uma frequência que só os famintos conseguem sintonizar. Você consegue sentir essa mudança? O ar parece mais denso, mais carregado de propósito, porque a glória de Deus está repousando sobre as vasilhas que finalmente se abriram. Se você é essa vasilha, se você decidiu que o seu 1% de controle não vale mais a pena ser guardado sob 7 chaves, então este é o seu clímax.
É aqui que o seu óleo novo começa a jorrar das profundezas da sua alma. É aqui que o vinho novo da alegria transbordante é servido para quem estava sedento no deserto. Pense em tudo que construímos até aqui. A dor do conformismo, o processo necessário da maceração, a revelação gloriosa da plenitude que agora ilumina a sua mente. Tudo convergiu para este exato segundo, para este Kairos de Deus. O Senhor armou este cenário, Ele silenciou as vozes do mundo para te encontrar aqui, neste solo sagrado da entrega. O seu posicionamento agora determina a cor e intensidade da sua próxima década. Não olhe para o lado, não se distraia, olhe para o trono. Existe um convite personalizado com seu nome, escrito com o sangue do Cordeiro. O convite para viver no nível do tudo. O nível onde a escassez se torna uma memória pálida e o propósito de Deus se torna a sua própria respiração. Eu quero chamar agora você que está cansado de ser mediano. Você que olha para o seu chamado e sabe que ele é maior do que a vida que você tem levado. Você que tem vivido escondendo a sua luz sob o balde do medo. Você que carrega sonhos que parecem enterrados sob o peso dos anos, mas que hoje sentiu o sopro da ressurreição agitando as cinzas do seu altar. Levante o seu espírito, alinhe o seu coração com a batida do coração do Pai. O Senhor dos Exércitos está passando por este corredor e Ele está procurando por aqueles que desenvolveram uma intolerância santa contra as migalhas. Ele está procurando por corações que ardem com um fogo que o mundo não consegue apagar, por mentes que se renderam à lógica do reino e por mãos que estão finalmente vazias de si mesmas para serem transbordadas pelo tudo de Deus. Este é o momento do romper. O romper das barragens emocionais que represaram a sua alegria por anos. O romper das travas financeiras que te mantiveram em um ciclo de sobrevivência. O romper dos bloqueios ministeriais que impediam que a sua voz fosse ouvida. Tudo que estava retido na estação passada está sendo liberado agora na frequência da obediência total. Você não vai mais mendigar afeto nos lugares errados, você vai ser uma fonte de amor que jorra vida. Você não vai mais mendigar provisão, você vai ser um administrador estratégico dos recursos do reino. Você não vai mais mendigar a presença de Deus como se fosse um estranho, você vai ser o próprio templo onde a glória repousa com prazer. Chega de viver debaixo de tetos de vidro que limitam a sua visão, o céu está escancarado sobre a sua cabeça. E quando o céu se abre sobre um homem ou uma mulher que tomou um posicionamento inegociável, não há resistência humana que consiga interromper o fluxo do que está sendo derramado. O mover de Deus é uma força imparável da natureza espiritual. E você foi inserido intencionalmente nesse mover. Você não é o resultado de um acidente, você é um projeto desenhado na eternidade. O arquiteto do universo está aqui hoje com a caneta na mão para assinar a sua ata de ativação. Receba um novo alinhamento nas suas juntas e medulas. Receba a nova unção que quebra todo jugo. Receba a autoridade real para governar sobre os gigantes que antes te faziam tremer. Agora eu te convido a entrar no lugar santíssimo. Prepare o seu coração, pois nós vamos entrar numa oração que é um portal. Não é uma oração religiosa, mecânica ou sem vida. É um clamor de entrega absoluta, um grito de eis-me aqui que ecoa nas mansões celestiais. É o momento de colocar o seu tudo, sem reservas, no fogo do altar e deixar que a labareda do Espírito consuma o que é terreno e revele o que é eterno. Feche os seus olhos onde você estiver agora. Desconecte-se de tudo que é visível e conecte-se com o invisível que é mais real que esta cadeira. Sinta a atmosfera. O Espírito Santo está caminhando entre nós. Ele está tocando o seu ombro, soprando palavras de afirmação, curando feridas profundas e traumas que você trancou no porão da alma. Ele está removendo o manto da culpa e colocando sobre você a veste da justiça de Cristo. Senhor Deus, nós nos prostramos diante da Tua majestade. Nós não viemos aqui para cumprir uma agenda humana, nós viemos para ser transformados. Pai, olha para cada coração que agora se abre como uma terra sedenta. Olha para cada vida que decidiu não aceitar nada menos que o Teu tudo. Nós renunciamos agora a toda a mornidão espiritual. Nós vomitamos o conformismo que nos tornava fracos. Nós quebramos toda aliança com o espírito de escassez e com mais ou menos. Nós declaramos que Tu és o Senhor absoluto de cada pensamento, de cada emoção, de cada fôlego do nosso ser. Não há mais compartimentos trancados para Ti. A chave está nas Tuas mãos. Pai, ativa agora o propósito adormecido. Desperta o leão que foi silenciado pelas circunstâncias. Destrava os destinos que estavam engavetados pelo medo do fracasso. Libera o óleo fresco, aquele azeite que não tem mistura, sobre a cabeça desses Teus filhos.
Que a frequência de glória que invade este ambiente seja levada para dentro das casas e das empresas. Onde havia discórdia, que haja agora uma paz que excede o entendimento. Onde havia o deserto da escassez, que haja o transbordar dos celeiros. Nós alinhamos a nossa pequena vontade com a tua vontade soberana. Nós dizemos sim, incondicional ao teu chamado e à tua glória que nos consome e nos reconstrói. Espírito Santo, sopra com o teu vento impetuoso sobre este vale de ossos secos. Que haja uma ativação imediata de dons espirituais, de visões proféticas e de clareza estratégica. Que cada pessoa que ouve a minha voz agora sinta o peso santo da tua responsabilidade e a leveza refrescante da tua graça. Nós queremos uma transfiguração de identidade, que eles saiam deste lugar com a plena consciência de quem são em ti, herdeiros da promessa, embaixadores do reino, sacerdotes que carregam fogo, reis e rainhas que governam em vida. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício total. Obrigado por não ter retido nada de ti, por ter entregado cada gota de sangue para que hoje pudéssemos acessar o tudo do Pai. Nós recebemos pela fé a plenitude que tu conquistaste. Nós tomamos posse da herança que estava reservada para este tempo. Nós declaramos a nossa temporada de caminhar em círculos no deserto terminou hoje. A nossa temporada de conquista e expansão começou. Nada poderá deter o nosso avanço, pois a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A tua glória é a nossa retaguarda e a nossa vanguarda. Eu profetizo sobre a sua vida hoje. Você será uma referência viva de plenitude nesta terra. As pessoas olharão para a sua história e verão a assinatura do Criador. Você será um canal de cura para as nações e uma luz para os que caminham em trevas. A sua descendência será bendita e poderosa na terra. Onde quer que você colocar a planta dos seus pés, ali será estabelecido o governo do reino. Não aceite viver nem 1 milímetro abaixo dessa realidade. Nunca mais se diminua para tentar caber em ambientes pequenos. Você é um gigante espiritual sendo despertado hoje. Vá imerso na presença, vá sintonizado na frequência do céu, vá com o coração em chamas, viva o tudo de Deus com ousadia e temor. Em nome de Jesus, amém, amém. Dê o seu brado de vitória agora. Libere o som da sua gratidão, pois as cadeias foram quebradas. Dê o seu melhor louvor ao Rei, porque o que foi liberado aqui é eterno e imutável. Está feito, está selado, está consumado. Glória a Deus nas alturas, amém. Muito obrigado por ouvir essa palavra até aqui. Eu creio que algo novo foi ativado no seu espírito hoje. Essa não foi apenas uma mensagem, foi um convite para um novo nível de posicionamento. Antes de você sair, eu quero te pedir algo. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio todas as mensagens que são escritas nos comentários, então aproveite para pedir oração para você ou para as pessoas que são importantes para você. Se essa palavra gerou vida em você, não esqueça de curtir, se inscrever e transbordar compartilhando com mais alguém. E se você deseja semear neste ministério e nos ajudar a levar esse mover para mais pessoas, você pode fazer sua doação pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração. Até o próximo vídeo.